Olá, nosso grupo, nosso verbete, nós vamos falar sobre o conceito de verdade para Descartes. Porém, antes de nós explicarmos o que é a verdade para o filósofo, nós gostaríamos de expor um pouco do que seria o conceito de verdade ou de que forma ele foi trabalhado ao longo da própria história da filosofia. Então, ele é um conceito muito amplo, né? A gente não gostaria de ficar aqui muito tempo falando, mas, de forma resumida, ao longo da história da filosofia, desde os pré-socráticos, esse é um conceito que aparece, né? E que foi trabalhado de diversas formas. O conceito de verdade, durante toda a história da filosofia, ele é dividido em cinco maneiras, digamos assim, né? Sendo a primeira delas a verdade como correspondência, né? Essa maneira de ver a verdade aparece lá ainda no período clássico, os pré-socráticos, com Platão e com Aristóteles. Então, a verdade é aquilo que corresponde a algo, né? Então, quando se diz aquilo que é e aquilo que não é, não é, é uma sentença verdadeira, porque você está afirmando algo que corresponde à realidade, né? Tipo, a parede é branca, então a grama é verde. Então, a verdade, no primeiro momento na história da filosofia, ela é vista como correspondência, né? E o Aristóteles apresenta isso muito bem. Depois, a segunda maneira com que esse conceito é trabalhado na história da filosofia é a verdade como revelação ou manifestação. E aqui a gente encontra tanto de maneira empírica, né, que se revela, ou que se manifesta, né, o empirismo, que tem aquela manifestação através dos sentidos, ou também como revelação de forma metafísica ou teológica, então aqui entra também a teologia, entra a maneira como a filosofia cristã do período medieval apresenta a verdade como uma revelação de Deus, e também todos os pressupostos metafísicos aqui da história da filosofia estão dentro desse momento, dessa maneira de apresentar o conceito de verdade. A terceira maneira de apresentar o conceito de verdade na história da filosofia é a verdade como conformidade a uma regra. Então, aqui a gente vê, tanto em Platão, quanto em Santo Agostinho, como no próprio Kant, a gente vê essa maneira de apresentar a verdade. A verdade que é uma conformidade a uma regra. Então, toda aquela regra formal da crítica da razão pura que o Kant apresenta, é como se os filósofos nesse período querem dizer que existe uma lei dentro da nossa mente e que essa lei nos faz julgar a realidade tal como ela é. Então, isso é a verdade. A verdade é algo que está diante da nossa razão e que nos faz julgar a realidade. Então, a verdade que corresponde como uma regra para que eu possa julgar algo como verdadeiro ou falso da nossa realidade. A quarta maneira de ver esse conceito de verdade, ou que ele é apresentado na história da filosofia, é a verdade como coerência da realidade perfeita. Então, aqui a gente já tem uma ligação mais com a filosofia contemporânea, com a filosofia da linguagem. Então, o nominalismo, a coerência da linguagem com aquilo que é a realidade e também uma coerência perfeita da realidade. A verdade seria o pensar e o existir de forma perfeita, principalmente a partir da lógica e a partir da filosofia da linguagem. O quinto ponto, ou a quinta maneira de ver que o conceito de verdade é apresentado, é como utilidade. Então, a verdade, ela é uma utilidade, né? A gente faz a pergunta, a verdade para quem? Então, ali a gente pode ver o pragmatismo norte-americano, o utilitarismo inglês, o próprio Nietzsche na Alemanha também, que vai
também trazer essa verdade como utilidade, a moral e a verdade que é apresentada como uma construção. Então, essas são as 5 maneiras que a história da filosofia nos apresenta o conceito de verdade. Nós não temos tempo aqui de entrar com profundidade em cada um deles, porque também não é o desejo e de forma específica desse trabalho, né? Vou passar aqui, então, a palavra para as meninas, para que elas possam dar continuidade. Bom, então, o Descartes, ele viu no Cogito ergo sum, traduzido como penso logo existo, ou penso, portanto sou, né? Ele viu no cogito a evidência originária em relação ao que revela o sujeito pensante em sua própria existência. Ou seja, é o cogito que revela quem eu sou, né? É a partir do cogito que eu existo enquanto sujeito. Porque se é algo apresentado de forma evidente, logo isso não pode ser posto em dúvida. Portanto, é algo considerado verdadeiro quando se apresenta de forma evidente no cogito. Agora a Ana vai finalizar nosso conceito. Bom, boa noite. E através desse processo, né, de colocar sempre em dúvida e chegar na evidência originária, que estão as verdades eternas. Elas são reveladas ao cogito diretamente por Deus. E segundo Descartes, as verdades são estabelecidas e garantidas diretamente por Deus, e por isso são eternas e imutáveis. E ele propôs, né, que para que as verdades fossem estabelecidas pela imutabilidade, teriam que ser estabelecidas por Deus. E é isso.